foi mostrar o que eu tenho pesquisado nos últimos tempos e, fundamentalmente, como a inserção da Defensoria Pública em Santa Catarina fez com que o jogo processual pudesse ser um pouco mais equilibrado. Quem é gaúcho aí que torce pro Inter? Chapecoense, mas na lembrança. Viu? Podia ter ficado quieta. Ela não viu que o Internacional levou 5-0. Pois é. Quem poderia? Do Chapecoense. Isso. Adriana, essa é a questão. De uma hora para outra, um patinho feio faz 5-0 e ganha do Internacional. É bom, é bom. E nessa perspectiva, o que eu quero mostrar para vocês é que, por mais que nós fôssemos apostar quem ganharia o jogo, pouca gente colocaria as fichas na Chapecoense. Mas o jogo tem uma ordem de imprevisto. Nós não conseguimos controlar o jogo. Eu estava trabalhando com a Glenda aqui, que há um bom tempo é defensora na unidade que eu trabalho, e a gente lá meio que joga, e ela joga muito bem, num jogo que hoje em dia trabalha com algumas recompensas diferenciadas. Como está gravando, eu não posso contar tudo, mas depois eu vou contar umas coisinhas que podem ser interessantes. Desliga. Depois a gente faz assim duas partes. Conta a primeira parte, dá um pause, parece gravação do Guardião, tudo editado. Do sistema Guardião. Esse sistema fraudulento que eles usam aí para dizer interceptação telefônica é tudo selecionado, mas ninguém quer ver. Bom, então, feito isso, eu tenho pesquisado, eu sou um professor de processo penal na Federal de Santa Catarina. Eu tenho pesquisado o processo e boa parte de vocês atua no sistema penal, mas o que eu verifico hoje em dia, assim, nós hoje não temos sequer regras compartilhadas em relação ao processo penal. Em cada vara, o juiz diz assim, na minha vara funciona assim, como se ele fosse dono da bola, naquela velha maneira que nós tínhamos, ó, eu sou o dono da bola e 2 regras, 5 para cada lado, joga turno de time lá, joga turno de time cá, porque nós não temos regras compartilhadas. Para que vocês saibam quem está na área criminal e quem não está, eu tenho um filho de 6 anos que eu perguntei assim, Felipe, vem cá, está se alfabetizando, lê o 212 do Código de Processo Penal. Quem é que pergunta primeiro? Aí ele me disse, quem pergunta primeiro são as partes, jogadores. Aí eu assim, tá, e o juiz? Ele pergunta no final se ele ficou curioso, né? Porque o juiz só pergunta se é curioso, fofoqueiro. O juiz não tem que perguntar nada, mas quando ele pergunta, ele é fofoqueiro. É lá no parágrafo 1 do 212. Aí tu pensa assim, tudo bem, vamos agora, que eu aprendi a regra, vamos para a audiência. Como é que você chega na audiência? Aqui em Santa Catarina, dependendo da unidade, quem pergunta primeiro é o juiz ou não. Você pergunta, mas daí? Não tem regra nesse troço? Tem regra, mas não se cumpre. Por quê? Porque o juiz está comprado. Vale gol de mão no futebol? Não. Maradona fez gol de mão. Por quê? Porque o juiz validou. Todo mundo não se tem no processo penal um juiz, mas na verdade um arremedo de juiz, como boa parte da magistratura não é, a coisa funciona assim. E por que eu falo isso? Entre 1900 até 1983, nós tínhamos, no processo de canonização, uma figura chamada advogado do diabo. O advogado do diabo existia mesmo. Na Igreja Católica tem o promotor da fé tem esse nome mesmo, promotor da fé. Tem o julgador que disse se o cara ele fez milagre ou não fez milagre, se pode ser canonizado, se não pode ser canonizado, se é santo ou não é santo. Como tinha um processo em contraditório, e o defensor, o advogado do diabo, era o cara que dizia, não é santo, não foi assim, não aconteceu, tenho dúvida. Nós tivemos 98 canonizações e santificações de 1900 a 83. O Papa João Paulo II disse o seguinte, está muito fraco esse troço aí, contraditório demora muito, o advogado incomoda demais, e João Paulo II extinguiu a figura do advogado do diabo. Vamos confiar no promotor da fé. De 83 até 2000 foram mais de 500 canonizações, 500 santificações, beatificações do diabo. Claro, sem advogado, você confia no promotor e dá no que dá. Não tem contraditório. Isso significa, como metáfora, o que nós vivíamos em Santa Catarina. Santa Catarina, até bem pouco tempo, até a criação da defensoria, nós não tínhamos defensor. Era mais ou menos como lá eu descobri no Amazonas, que tinha uma comarca lá no Amazonas. Como é que é o nome? Rabo. Itacoatiara. Que lá não tinha advogado, não tinha nenhum advogado na cidade. Como não tinha advogado, as pessoas estavam cumprindo pena num processo que era o promotor acusando, o defensor, o juiz colhendo prova, o cara condenado.
cumprindo pena. Aí chega o defensor, entra com habeas corpus, dizendo que não teve advogado. Aí o juiz responde, mas não tem advogado na comarca, o que eu vou fazer? O que eu faço? 3 anos e meio preso. 3 anos e meio preso. É inacreditável o habeas corpus. O habeas corpus, ó, o cara está condenado com sentença de transitória julgado sem advogado, sem defensor, sem nada. Aí, quem sabe, foi o processo usaram o processo canônico de João Paulo II. Com isso, pessoal, nós começamos a ter o quê? Alguém que incomoda em Santa Catarina. Antes nós não tínhamos defensoria pública, nós tínhamos defensoria dativa. Então nós fazíamos o quê? Os juízes tinham a prática de escolher os defensores cativos, aquele que não incomoda. O cara começa a fazer muita pergunta aí, correr muito, não é mais nomeado, era um defensor cativo. Era aquele que era bonzinho, ficava ali, ganhava uns honoráriozinhos, não estou dizendo todos. Mas a estratégia de escolher era quando... Eu fazia o contrário, quando eu queria absorver, eu nomeava o cara mais chato do mundo, porque esse aqui vai até o final, vai. E aí você tinha a estratégia de escolher quem você queria. Porque era uma listagem apresentada e você escolhia como juiz quem será o defensor aqui. Vamos ver aqui, beleza, vamos nomear. Então nós não tínhamos defensoria instaurada e nós não tínhamos contraditório. Era muito um processo que funcionava à vontade em relação ao Ministério Público e boa parte da magistratura de Santa Catarina, que é uma magistratura como a do Brasil, uma magistratura que gosta de... Está gravando isso, mas tem um ônibus enrabando muito grande. Como todo mundo vive falando, em qualquer lugar aí, eu vive falando desse jeito, eu tenho razão aí. Então, desculpa a minha voz aí, estou com criança pequena, meus filhos estão de férias, estão aqui. Os filhos estudam no colégio que tem um calendário maluco, e 3 crianças pequenas, de vez em quando, tem que baixar o Capitão Nascimento, e aí tem que gritar à vontade, estou aí com a minha voz embargada. Feito isso, nós começamos a vivenciar em Santa Catarina uma realidade diferenciada. Uma realidade que é, eu tenho um defensor que leva a sério. Bate de frente. Só que bate de frente com um establishment que é, quando bate de frente, o que acontece? Tira porrada de bomba. A defensoria passou por um momento em que um enfrentamento começa a incomodar. E começa a incomodar de uma maneira em que nós não estávamos acostumados a ter um processo em contraditório. Boa parte da magistratura catarinense, do Ministério Público, acredita em verdade real. É uma fraude, eles acreditam nisso ainda. Eles acham que o processo é obtenção da verdade. Eles acreditam nas provas testemunhal. Eles acreditam nas pessoas fardadas. Eles não duvidam de nada. É muito mais simples. São as regras de bolso que nós temos para resolver os problemas. E nós começamos a contrariar isso. Eu tive a felicidade de trabalhar com alguns defensores bem inteligentes, no sentido de levar um jogo processual. E hoje eu trabalho com a Glenda, que joga muito bem. A Glenda é aquela coisa de mineiro, né? Ela chega lá, vai, de repente ela truca, ela consegue umas coisas que não dá para acreditar, e o promotor concorda, inclusive. Porque lá na nossa unidade, de alguma maneira, nós antecipamos e o pribarrino funciona. Bom, então o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês, como eu não tenho regra compartilhada, e cada juiz é diferente no que se refere à sua compreensão do seu mapa mental, eu mudei a minha perspectiva de ensinar para os alunos no processo penal como isso funciona. Não vou ensinar nada diferente para vocês, é o óbvio. A única coisa que é diferente é que eu comecei a estudar o processo penal a partir da teoria dos jogos. Teoria dos jogos, nós fizemos direito para não ter que estudar matemática. Não é para aprender muita coisa. A teoria dos jogos, na verdade, vai dizer que se eu sou casado com alguém, se eu vivo com alguém, eu não posso fazer tudo o que eu quero. O sonho de todo homem casado, domingo, é almoçar aonde? Na casa da sogra. Né? O cara que é domingo, é o pão. Amanhã nós vamos almoçar na casa da mamãe. O cara olha para a mulher e diz assim, porra, tudo bem, eu posso não querer, mas se eu não aceitar, eu tenho consequências disso. Então nós começamos a perceber que em qualquer relação, que nós não dependemos exclusivamente da nossa vontade, mas é da interação, isso pode ser lido pela perspectiva do jogo. Quem é cristão tem uma vinculação ao jogo como sendo alguma coisa má, alguma coisa ruim. Nós não vamos pensar dessa maneira, até porque eu não sou cristão, mas entender como o jogo pode ser uma metáfora interessante para entender as expectativas de comportamento. As expectativas de comportamento. Nós vamos trabalhar com as categorias que a teoria de jogos coloca,
Por exemplo, quando nós temos os sujeitos processuais, os jogadores, juiz, promotor, defensor, acusado. Eu tenho as cadeiras, eu quero saber quem está sentado na cadeira. Faz diferença ser o Domingos, faz diferença ser a Fernanda. A cadeira do defensor está ocupada por uma pessoa que tem um mapa mental, que tem uma possibilidade de argumentar de uma certa maneira. O juiz também. Faz uma diferença enorme, chega a ser um juiz ou outro. Eu sou casado com uma juíza. Na verdade, eu sou casado pela segunda vez com um juiz. Eu gosto de ser mandado mesmo, né? Porque eu casei a primeira vez, tenho filhos para juízes. Eu sou residente específico, eu gosto de ser mandado. Deite-se, durma-se, levante-se, dispa-se, transe-se, votos concluso semana que vem. Quando ela manda voltar concluso uma semana depois, que é o problema, porque aí a coisa não ficou tão boa. Mas, de alguma maneira, com a Ana Luísa, que não pensa como eu, esses dias ela foi fazer uma audiência na unidade que eu trabalho, lá que eu sou titular, na 4ª Vara Criminal. Quando ela chegou, o preso disse: não, a senhora eu não quero ser julgada, eu não quero, meu juiz é o Alexandre, eu não aceito, porque ela é mais linha dura. Então ela disse assim: ó, o senhor vai ficar preso, eu vou marcar a audiência para semana que vem, não tem problema, pode marcar, mas eu quero que ele termine a minha instrução e que ele me julgue, porque ele já sabe que se esperar uma sentença dela, será pior do que uma minha. Ou seja, ele entendeu a lógica do negócio. Então faz diferença você saber se vale a pena adiar uma audiência ou não, se o juiz está de férias ou não está de férias. Você tem uma tática que é uma... Tática e estratégia são diferentes. Tática em cada momento, a curto prazo. Estratégia a longo prazo. Você tem que fazer isso. Eu tenho um promotor que é cristão, mas é um cara que acha que furto do supermercado existe. O que eu faço? Eu marco audiência para dezembro, ele é cristão. Dezembro ele está com o coração aberto. Eu pego essa audiência e marco para dezembro, para ele poder o quê? Eu vou segurando a pauta, para poder tocar o coração dele antes que o cardiologista faça. Então, de alguma maneira, você tem algumas estratégias que podem ser interessantes na elaboração do jogo. Ou seja, como, por exemplo, a Americanas tem muito furto. Aí que eu fiz, eu guardei os processos da Americanas, das lojas americanas, e marquei todo numa tarde. A tarde inteira foi da Americana. Eu tirei todo o setor de segurança da Americana para o fórum. E marquei audiência espaçada. Aí o segurança disse assim: doutor, o senhor acabou com minha segurança. Eu disse: só não registrar mais ocorrência, não vai ter mais esse problema. Não registra mais ocorrência, não tem mais o problema de perder a segurança inteira. Ah, que bom que o senhor me avisou. Eu disse: pois é, não registrou mais. Usar a estratégia para poder tirar o sujeito do dia a dia. Então, o que nós vamos propor para vocês é que, longe de pensarmos em sujeitos processuais etéreos, é buscar o mapa mental de cada jogador. Eu consigo estabelecer. Eu consigo saber a língua que se fala. Por exemplo, se eu não falo francês, não adianta falar francês comigo. Um jogador que pensa pelo finalismo, não adianta falar imputação objetiva. Ele não sabe. Porque às vezes quer fazer uma petição, umas razões, numa língua que ele não sabe. No livro que está aqui, depois eu vou sortear para vocês, que é Guia Compacto do Processo Penal, eu vou usar um capítulo naquilo que o Domingos já estudou, na psicologia, que a gente trabalha, para poder estabelecer o quê? O mapa mental do juiz. Não porque a gente vai dizer que é o solipsismo, mas eu defendo aquele sujeito. E eu vou usar o que eu chamo de fator Sáfia. A Sáfia é uma nigeriana que nasceu, foi hablada, teve o ímã arrancado, assim que nasceu, casou a primeira vez aos 13 anos, teve 2 filhos e foi devolvida pelo marido. Na Nigéria, o marido pode ter quantas mulheres ele puder sustentar e devolveu a Sáfia para a sua família. Lá a mulher não pode ter um apartamento, estudar, tanto que as 200 meninas que estudavam agora foram sequestradas por aqueles radicais. Ok. Quando ela volta para casa, ela se apaixona por um primo, tem 2 relações sexuais e acaba grávida. Ela ficou grávida sem estar casada. Para a lei nigeriana, a pessoa que está, aqui vigora a Sharia desde 99, uma lei draconiana, a mulher que fica grávida sem um homem responsável pratica adultério, cuja pena é apedrejamento. Ela foi condenada em 1º grau a ser enterrada até a cintura e apedrejada pela população. Assim que ela foi condenada, houve a descoberta pelos movimentos feministas do Ocidente. Fizemos petições, assinamos, e houve um pagamento de defensores que foram à Nigéria fazer a articulação da apelação no tribunal. A apelação dizia: direitos humanos, moral não pode ser punida, não tem sentido, Convenção de Belém do Pará, crueldade, regras de toque, toda a normativa internacional.
foi ao tribunal, a alegação de direitos humanos na Nigéria igual ao Brasil, entra no ouvido do juiz por um lado e sai pelo outro. Não fez sentido, não entra no sistema deles. No mapa mental do juiz de direitos humanos está fora. Ela foi confirmada a condenação. Último recurso, tem um novo personagem. Olha a diferença do personagem. Tem um advogado novo que conhecia como os juízes pensavam. O que ele foi? Ele foi no livro sagrado, o livro sagrado do profeta Maomé, e achou uma sura, que é um pedacinho do livro. Lá na sura dizia o seguinte: a semente do homem pode entrar no ventre da mulher e fecundar em até 3 anos. É possível um espermatozoide fecundar em 3 anos? É? Mas está no livro. Se for filho do Barrichello, talvez, né? Procurando 3 anos o óvulo. Mas se não for filho do Barrichello, não dá. O Barrichello, o espermatozoide dura 48 horas. Não tem saída. Não tem como. Aí o pessoal ocidental disse assim: mas tu tá louco? Ele disse assim: eu coloco tudo que vocês quiserem, toda a normativa internacional, todos os direitos humanos que vocês quiserem, deixa eu colocar isso aqui também. Aí ele colocou: a Corte Suprema disse que como o casamento anterior não tinha decorrido 3 anos, não podia se afirmar que era filho do anterior marido, mas também não podia se excluir. Ela foi absolvida pela dúvida. Mas não tem sentido. Não tem sentido como boa parte das decisões dos juízes. Embora se defenda que a racionalidade preside as audiências, preside as decisões, nós somos tomados, no que se refere à convicção, pelas razões mais malucas do mundo. Pelas razões mais malucas do mundo. Quantas vezes vocês já se colocaram como defensores, estão ali na audiência e de repente se convence, não se convence mais, já mudou de lado, já não mudou de lado? Acontece isso conosco também. Só que isso, que é uma atividade mental de ocupar muito tempo, de refletir, hoje em dia é substituída por aquilo que a psicologia cognitiva, de alguma maneira, trabalha como sistema S1 e sistema S2. Eu não vou ter a possibilidade de aprofundar isso com vocês, mas o Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel de Economia em 2004, que é um psicólogo cognitivista, que eu não subscrevo todas as ideias dele, mas ele faz uma distinção que me parece interessante. Ele faz, a nossa cabeça funcionaria por 2 sistemas, o sistema S1 e o sistema S2. O S1 é o automático, intuitivo, e nós respondemos de maneira automática. E o segundo é um sistema reflexivo, demorado, que consome energia nossa. O que isso tem a ver com direito? Isso tem a ver com o seguinte: ele começou a mostrar, por exemplo, quando a gente vai aprender a dirigir. Para aprender a dirigir, tem bastante gente nova aqui, vai lá aprender a dirigir, aí passa a marcha, olha nos carros, olha a embreagem, faz tudo prestando atenção. Depois de um certo tempo, tu começa fazendo automático e hoje tu responde no WhatsApp, está dirigindo o carro e está ali dirigindo no WhatsApp, respondendo, fazendo diálogo. Tu passasse do sistema S1, do sistema S2, que é o sistema demorado, reflexivo, que presta atenção, do sistema S1. Ok. O que isso tem a ver? Eles foram estudar os juízes israelenses. Os juízes israelenses de verdade, que analisam progressão e regime. Estudaram 8 juízes no período das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6, como eles trabalham. Porque eles queriam saber como um juiz decide. Entrevistaram os juízes anteriormente e decidimos conforme a legalidade. Nós pegamos o critério objetivo, tem quantidade de pena cumprida? Sim, objetivamente dá para progredir. Critério subjetivo, analisar relatórios, entrevistas, pareceres psicológicos, histórico do condenado, isso. Maravilha, como qualquer juiz diria. Agora, os fatores reais de decisão que eles descobriram, que durante os 55 dias que eles analisaram, eles analisaram esses juízes, é melhor sair da frente, né? Eles analisaram os juízes decidindo, eles verificaram um único padrão. Das 8 da manhã às 8h30 e das 2 da tarde às 2h30, o padrão de deferimento era de 95%. 15 para o meio-dia, 15 para as 6, beirava 0. O que é o resultado da conclusão? Juiz com fome, cansado, não defere, é mais fácil. 15 para as 7 da tarde, levanta a mão para pedir liberdade provisória. Ah, quer liberdade, cara, acabou a audiência, quero pedir liberdade para levar bomba. O cara está cansado, de saco cheio. Tem que saber o momento de pedir. O cara chega assim, o cara chega hoje, eu quero chegar para a mulher hoje, vou pedir alguma coisa, vou pedir para ela para sair com os amigos à noite. Hoje tem congresso da defensoria, está todo mundo aí, quero sair sozinho com meu amigo. Chego em casa, a mulher está, olha, deu tudo errado no trabalho, tu vai pedir? Vai pedir? Não.
espera para ver se mais tarde vai dar o momento certo, porque tem hora para pedir. Isso tem hora para pedir. Vai dizer, mas o cara tem que ser analisado objetivamente. Isso é muito bonito no país das maravilhas, no modelo poliana de direito. Nós trabalhamos com sujeitos reais, sujeitos que têm problemas de hormonais, problemas de saúde. Pega um juiz com regime, o mau humor dele é desesperador. Tu vai querer que ele com fome, querer que ele defira. Mas não pode ser assim. Não poderia ser assim, mas é. Então eu não estou dizendo para vocês que tem que aceitar isso de maneira passiva. O que eu estou dizendo é que nós precisamos levar em consideração essa variável quando nós fazemos os pedidos. Muito bem. Isso não é alguma coisa que significa superar a teoria do direito, significa que nós temos que ser pessoas humanas como nós e vocês na defensoria. Tem dia que não está bom, tem dia que não está bom, e a gente tem dia que o juiz não está bom, tem dia que o defensor não está bom, que o promotor não está bom, e a gente tem que entender pela respiração depois de muito tempo. E nós jogamos jogos repetitivos, ou seja, como defensores de unidades, nós jogamos essa semana que vem. Então, de alguma maneira, nós começamos a entender como funciona, às vezes, tu ser cooperativo e não ser cooperativo. Porque tu vai ganhar ou não vai ganhar. Ou tu vai, semana que vem, se tu te dispõe o tempo inteiro, vira perigoso. Promotor de justiça e defensor, para nós juízes, é como sogra. Tu tem vontade de te livrar deles, mas tu não podes, porque eles não estão morando na tua casa. Tem horas que tu queres te livrar do juiz, tu também não podes. Ele mora na tua casa, tu não tem como mandar embora a tua sogra. É uma convivência que é aquela convivência que tu, de alguma maneira, tem que tolerar. Então, quando eu falo de jogadores, eu tenho que falar não só do lugar do juiz, das suas funções, mas entender cada um deles. Se eu pego um juiz que pensa que o processo penal tem como objeto a verdade real, que o modelo é inquisitório, eu tenho como estabelecer as expectativas de comportamento dele em relação às regras. Se ele usa o modelo constitucional acusatório, eu tenho como buscar expectativas de comportamento dele em relação às regras. As regras do Código de Processo Penal são as mesmas, a lei é a mesma, mas vocês verificarão aplicabilidades diferenciadas. Isso em todas as áreas. Então não adianta estudar o Código de Processo Penal, eu tenho que saber qual é o livro sagrado do juiz. Quando o livro sagrado do juiz, em relação ao primeiro grau e segundo grau, eu tenho dado aula para os alunos e tenho insistido uma coisa para eles. O jogo do processo penal, como em qualquer jogo, tem o primeiro tempo, os 45, e o segundo tempo vai ao tribunal. Como é que eu posso fazer o discurso que o tribunal ouça se eu não sei quem está prevendo? Então eu tenho dito para os alunos agora no escritório modelo, entrar com mandado de segurança para trancar o processo. Não se trancação, se tranca o processo. Entra com mandado de segurança, cabe? Não cabe. O relator fica fácil da vida, que vai interferir inicial, mas está prevendo. Ok? Eu não caí na tentação de entrar com habeas corpus em trancação a processo, dito como ação penal, porque muitas vezes o cara larga condenado já no HC. E principalmente no tribunal nosso, como no tribunal de Santa Catarina, que é extremamente reacionário no que se refere a direito penal. Condena no HC. Então é arriscado. É arriscado. Eles condenam no HC, está subejamente provado que foi ele mesmo, então pega a fundamentação e passa a aplicar a pena. De alguma maneira é arriscado. É arriscado. Aqui tem inventado o tal do princípio da confiança no juiz. É uma regra de bolso. Que é assim, quando não sabe se vai deferir ou não vai deferir, tu quer fugir da discussão, é assim, tu quer te separar, não quer te separar aqui, vai fazer a unha. Fazer a unha. Porque tu resolve um problema complexo, um problema simples, tu quer faça a unha. Na verdade, tu não enfrenta o problema. Dizer que o princípio da confiança do juiz é não enfrentar o problema. E aí eu fico perguntando, se tem um da confiança, quando eles deferem, eles desconfiam do juiz, né? Porque se eu confio quando eu mantenho a prisão, é que eu desconfio quando vai. Aqui é até interessante, quando eu mantenho prisão, o tribunal não solta, porque é praticamente impossível. Chegou a prisão do Alexandre, eles mantêm. Não tem saída. O cara não se ajuda. Para o Alexandre deixar preso, a coisa não dá. Bom, então o que eu quero mostrar para vocês? Eu dizendo que o mandado de segurança, não para ganhar, mas para saber que Câmara está preventa, porque dependendo da Câmara que tiver preventa, é uma articulação diferente, são autores diferentes, são articulações diferenciadas. Eu mesmo, se eu sei que Câmara está preventa, se eu puder usar, aqui nesse caso, eu digo assim, até o Damásio concorda comigo, eu odeio o Damásio nesse livro, mas eu digo até o Damásio, eu digo assim, não é um autor que eu tenha o respeito e tal, cada um pensa como quer, mas se naquela Câmara o Damásio é o autor eleito, eu vou procurar no livro sagrado da primeira para ver se eu consigo sustentar a decisão. Eu não posso falar, por exemplo, de Auri,
de alguns autores de Roxin, não posso falar de Zaffaroni, é proibido, é sacrilégio, seria apenas, a decisão será reformada. Eu não consigo colocar alguns autores, embora eu queira, porque lá eles não conseguem ouvir. Então eu vou articular estrategicamente conforme possam ser feitos. Daí que as regras processuais, embora nós possamos estudar, elas variam conforme o árbitro da partida. Por assim dizer, eu tenho uma aluna que veio fazer, uma portuguesa que descobriu Florianópolis, eles podem fazer o último ano do curso fora. Eles vieram fazer em Florianópolis, tem uma colônia portuguesa, eles não querem mais ir embora. Não sei por que eles não querem mais ir embora daqui. E aí, ela gostava de processo penal, ela disse, professor, eu quero estudar processo penal. Eu disse, tudo bem. Tem o nosso Código de Processo Penal e autores. Eu disse, depende. Tem um Código de Processo Penal do Ministério Público, tem um Código de Processo Penal dos defensores. Assim, mas como? Leia. Passei os livros para ela, ela disse, mas professor, isso é uma esculhambação. Se é o processo penal no Brasil é um baile funk. Cada um grita mais alto, é um baile funk. Aí ela assim, mas como é que funciona? Eu disse, como é que funciona? Pegue uma tarde e vai ao fórum. Tu vai ver, é um processo penal diferenciado. Em cada unidade, os bateu e disse assim, aqui o processo penal é assim. Eu disse, mas isso pode? Eu disse, não pode. Não poderia, mas é. Então, como é que se estuda? Eu disse, aí que está. Por isso que nós, de alguma maneira, precisamos entender as expectativas. Você pode fazer o quê? Você pode querer enfrentar o juiz. Certo? A ideia é mostrar como é que é o seu tratamento injusto. Mas tem no canal, tem no YouTube, tem no blog, tem em vários lugares. Bom, então não tem como passar o vídeo, mas o que vale a pena dizer para vocês é, você tem que entender as consequências. Em que sentido? Um bom jogo, quem joga xadrez sabe que quando sai um cavalo para a direita, você fecha diversas possibilidades de jogo. Isso faz com que você possa antecipar as jogadas. Nós, humanos normais, conseguimos antecipar 3 jogadas. Os bons jogadores de xadrez antecipam 8, 9, 10. Os caras são muito bons. O que eles fazem? Nós achamos bonito o cara jogar. Quando ele vê, ele já antecipa as jogadas. E essa é a grande questão que nós aprendemos no processo de maneira geral. É entender o que o cara fez como antecipado. Dia desses, o cara fez uma denúncia na unidade que eu trabalho, nem gritando, o promotor nem gritou assim, ó. O sujeito tinha disfunção renal. Disfunção erétil, na verdade. O cara teria manipulado uma menina, a maior de idade, contra a vontade dela, na balada, na noite, e aí o promotor já colocou em negrito, que ele tem disfunção erétil. Aí o defensor veio e falou comigo assim, Alexandre, por que ele botou isso? Eu disse, cara pálida. Ele botou isso por quê? Porque ele já disse, ele estava querendo fechar a porta para não dizer que é tentativa de estupro. Como o cara não tinha capacidade erétil, ele não quer deixar que você diga que foi uma tentativa de estupro. Por isso. Aí ele disse, putz, é verdade. Então você pode, a partir das noções, antecipar quais seriam as jogadas e quais seriam os argumentos posteriores. Essa maneira de pensar, que é muito simples, não é nenhuma novidade, nós aprendemos no dia a dia, como defensores, como promotores, advogados, estagiários, a gente aprende a funcionar. O que nós podemos estabelecer com a teoria dos jogos são as estratégias, como isso funciona de maneira geral. Está funcionando? Não, está no máximo agora, não deu para conseguir. Estou lá? Toca a ficha, então, por favor. Aqui... Se botar o microfone lá. Isso aqui... Ele fez um experimento com 2 macacos prego, que são pagos de forma desigual. Os macacos gostam muito da uva. A uva é o alimento preferido deles. Daqui é para mostrar um tratamento eles não desigual. gostam muito do pepino. E aí esse experimento foi feito pelo cientista, né, para saber como ficava, qual era a reação deles quando eles eram pagos desigualmente. O estudo consiste na cientista dar uma pedra para ele devolve a pedra e recebe como recompensa o pepino eles gostam muito, o alimento. Aí, na imagem você pode ver, o macaco da esquerda vai receber o pepino e o da direita vai receber a uva, né, nessa imagem paralisada. Agora vamos ver a reação deles. Deu a pedra, ele recebeu de volta, veio o pepino. Ela deu a pedra, da direita, recebeu a pedra de volta, ela dá a uva. Aí ele veio que ganhou a uva. Agora ele vai na pedra, devolve rapidinho, ele ganha o pepino.
Da esquerda, ele pega a pedra, aí vê se tem alguma coisa errada, bate a pedra, hesita em devolver, devolve e ganha o pepino. Ele nem come mais o pepino. Da direita ganha a uva, ganha a pedra. Ganha a uva. Agora vamos passar esse vídeo pra frente. Então, assim, isso é a sensação que eu tenho dos defensores da audiência, assim. O motor sendo tratado com uva e o cara sendo tratado com e o cara te segurando para fazer. Então você tem duas maneiras, obrigado, Fernando. Ou tiro, porrada e bomba, né? Se você bater de frente vai levar tiro, porrada e bomba, ou de alguma maneira você ser inteligente, entender como pode contingenciar esse mecanismo. Mas me parece legal que eu sinto a angústia de vocês, defensores em Santa Catarina, tem se feito respeitar. No início era um pouco mais complicado, boa parte da defensoria de vocês, e hoje em dia tem sido muito inteligente nas suas estratégias para poder enfrentar, porque é uma novidade em relação a Santa Catarina. Não só, né? Ter alguém que incomoda na busca da verdade real é sempre complicado, para quem acredita. Então nós temos que pensar nas consequências, e as consequências são a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Como nós vamos fazer jogos repetitivos, audiência a semana inteira, muitas vezes nós temos o que rivalidades que se afloram. Eu tenho um grande amigo que é um artista, um advogado de Salvador. O cara é bom no júri. Ele fez curso de teatro, ele chora, ele é emotivo, ele é um cara que é um artista. Realmente ele é bom. O que ele fez? Ele ficou muito famoso no júri. Como ele ficou famoso no júri e conseguiu absorver, os promotores começaram a se unir. Porque assim, quando eles querem, eles viram institucional. Aí quando tem júri contra ele, eram 3, 4 promotores que iam para mostrar a importância, e ele começou a perder. Porque aí os promotores vêm 3, 4, o jurado fica impactado, afinal de contas, pô, o cara é tão perigoso, vem 3, 4, o promotor vem e tal. O que ele falou? Ele disse, o que eu faço? Ele disse, joga o jogo, como assim? Passa, só junta a procuração no dia do plenário. Junta a procuração no dia do plenário. Manda o outro fazer a primeira fase. Vamos ver se dá certo. Aí vai estar 2 anos assim, ele chega no dia do jogo, no dia do plenário, junto à procuração, sou eu que vou fazer. Ele pegou já o promotor que pediu para adiar o jogo. Concordou com a soltura do cliente dele. Por quê? Porque tu está preparado para jogar, vai jogar tênis contra o teu amiguinho aqui, bate tênis aqui no final de semana, chega assim, o Roger Federer vai jogar contigo. Não dá. É alguém que tu não está preparado. Na verdade, nós temos o quê? Que pensar nessa estratégia do jogo como alguma coisa que pode ter consequências. Aí o que o pessoal já começa a ficar com medo? Aquele advogado que ele substituiu já começa a ser marcado para o próximo júri. No próximo júri ele já não pode usar o mesmo advogado, porque aí tem problema, porque tem um bom advogado também para fazer audiência, instrução de julgamento, para poder fazer perguntas, para poder saber. Hoje em dia nós temos o quê? Aquilo que nós chamamos de doping processual. Lê a denúncia para o sujeito, o promotor lê a denúncia toda. E aí depois no final assim, o que o senhor sabe? Memória, teste de memória, o cara tem 34 petecas de cocaína, 24, droga, balança de pressão, o que o senhor sabe? Aí o policial vira, tinha 34 petecas de maconha e 40 de maconha. A memória é boa, a memória RAM é boa, mas e daí? Pergunta alguma coisa mais, o cara não sabe nada. O cara não sabe, não me recordo, não sei, não me recordo, não sei. Isso é complicado, porque nós chamamos isso de qual é a cor do cavalo branco Napoleão. Fernando Dias perguntou na audiência, a Fernanda leu um livrinho, aí na audiência que ela fez, o promotor leu, induziu, ela insistia, batia, fazia tambores, tocava, e o juiz indeferindo as questões dela. No final, a palavra policial, ela pergunta, qual é a cor do cavalo branco Napoleão? Policial branco. Aí ela disse, é só, a memória dele é boa, é só pergunta, é só fazer a falsa pergunta, que isso é uma falsa pergunta, né? Eu já dou a resposta. Aí a pergunta do promotor, ele estava com a arma lá? Sim, era uma 9mm. Sim. O que é isso? Isso é uma fraude, isso é um processo manipulado, porque você não está perguntando à pessoa, você está fingindo que ela responde a partir das perguntas. Só que às vezes a coisa sai pelo contrário. Tem um colega meu, Fábio Padrão, fez uma audiência aqui, e muito rapidinho para vocês. Ele fez uma audiência, é o meu colega de graduação, e o caso é do seguinte, o cara foi preso com cocaína, maconha, balança, precisão, celular e dinheiro.
33, que era tráfico pesado. Não tem jeito. Ele foi contratado e disse para o cara, ó, o máximo que eu vou querer, que é factível, é o parágrafo 4º, redução do tráfico privilegiado. Mais do que isso está difícil. Não vou pedir a tua liberdade, porque o juiz não solta. Vai ficar ele tendo que me deferir, vai ficar puto, vai perder tempo deferindo. Não vou entrar com HC para não arriscar. Vamos ficar assim, vou acelerar para tocar a instrução logo, a audiência. Ok. Audiência lá, terceira audiência da tarde, ele esperando, entra na audiência, promotor e o juiz, já ali, vários jogos corridos, chega o patrão, o juiz, que é um juiz duro, mas é um juiz sério, disse o seguinte: eu estou podendo começar a audiência sem a presença do acusado, está preso até subir. Ele cooperativamente disse sim. O que ele faz? Ele arrola 100 testemunhas para ouvir, não, mas para ser cooperativo. Tu vai ouvir todo mundo? Não, não vou ouvir não. Ah, que bom, cooperativamente. Ele tem alguma coisa para trocar. Na verdade, não é nem para poder ouvir, ele quer trocar, porque se não tem nada para trocar, ele fica sem nada. O promotor também, não vou ouvir, né? Tu tem alguma coisa para dar em troca, tu não queria. E aí, primeira testemunha, estou de acordo, beleza, tem um policial e tinha droga, tinha cocaína, tinha dinheiro, tinha celular, balança de pressão, tudo. 1-0 para o Ministério Público, joga a cadeira para trás, beleza. Ele pergunta o quê? O que ele vai perguntar? Você já conhecia o acusado de antes? Sim, ele já era conhecido no bairro. Tinha alguma investigação? Não era formal, mas a gente já estava de olho nele lá para pegar, ok. Assim não foi embora. Segundo policial chega, começa a falar, nisso a escolta entra com o preso. Senta o cara lá, o patrão vê que não é o cliente dele e fica quieto. Não perguntaram, a escolta entrou com o preso. Ele ficou quieto. Quando faz, o promotor olha, o policial descreve tudo bonitinho, vira para trás e diz, é ele? Claro, tem um cara algemado de laranja e 2 caras desse tamanho. O policial olha assim, sim, era ele. Ok, palavra de defesa, o promotor joga a cadeira para trás, 2-0. Ele vira e diz, você já conhecia ele antes? Sim, ele já era conhecido no bairro, teve investigação. Pode, acabou, levanta, o juiz, então precisa falar com ele, vamos fazer um interrogatório. Escolta, senta aqui, traz ele. Aí a escolta olha, trouxemos o preso errado. A escolta vai embora, aqueles segundos que ninguém sabe o que vai fazer, o promotor diz, eu quero ouvir de novo a testemunha. O juiz, não. O juiz que estava um cara preso, uns que é sério, que é bom pesado. Não. Aqui, o senhor concordou em ouvir. Eu colocaria qualquer um ali, mas foi induzido. Não foi induzido. Ele tem que reconhecer o cara que ele prendeu. Se coloca qualquer um aqui, ele reconheceu, não tem que sair. Não vou fazer de novo, vou fazer interrogatório. O que o patrão fez? Pelo amor de Deus, não fala nada. Não te entrega. Silêncio absoluto. Põe o esparadrapo na boca, porque acusado a gente quer se defender e se enterra, né? Não vale, eles vêm com umas histórias mirabolantes. Tinha um desses tem 1 quilo de maconha e disse para mim assim, tem 1 quilo de maconha. Aí no carro, aí ele disse assim para mim, o que aconteceu? É que eu vinha dirigindo, de repente um barulho no capô. Aí eu parei o carro, tinha droga do tubo, 1 quilo no chão. Eu pensei assim, vai que passa um animal, vai que passa uma criança. Assim. Nossa, eu me botei no carro e fui levar para a polícia, tinha uma blitz, eu parei na blitz, entreguei a droga e eles me prenderam, doutor. Assim. Que coisa, né? Aí ele assim, eu assim só tem essa história, ruim, né? Tá meio ruim, não tem outra, não tem. E a droga caiu da onde? Veio da onde? Foi do avião, ou foi um disco voador, né? Já estava perdido mesmo, já não tinha muita, já estava para brincar. Mas nesse caso, então, aos 47 do segundo tempo, o jogo virou um processo que era tipicamente de perder, ele conseguiu virar porque o juiz, por mais que seja duro, é um juiz sério. Absorveu o sujeito porque os acusados, a prova testemunhal, não teve condições de informar. Por fim, então nós teríamos que pensar as consequências das consequências e, por fim, as recompensas. Um defensor público, e um promotor e um juiz não ganham nada mais por fazer uma audiência. Nós ganhamos uma remuneração fixa, diferentemente de um advogado privado. É melhor ou pior? Não, mas a forma de recompensa pode mudar o resultado. Eu faço audiências direto com advogados que recebem remuneração, que querem ouvir testemunhas abonatórias, que não servem para nada. Mas é a única maneira dele parecer que fez uma defesa para a família do acusado que pagou. Então, como vocês também arrolam testemunhas abonatórias, eu digo, não, vamos ouvir, porque se fosse eu também tinha que arrolar, porque parece que não fez nada se não arrolar testemunha abonatória. Vamos ouvir uma, o resto eu dispenso, eu falo na frente do acusado, não precisa, já sei que tu é gente boa, tá, beleza, maravilha. Então você, de alguma maneira, tem que entender como funciona a recompensa. Se
Se eu sou um civil, para estudar hoje, a gente estuda teoria dos jogos para fazer mediação, conciliação. Um advogado recebe por mês meio salário mínimo, o outro recebeu 10 mil na largada, o que recebeu por mês não tem interesse em fazer conciliação e não está no objeto da conciliação, não posso me fixar no objeto. Eu tenho que entender as recompensas dos intervenientes do processo. O que cada um ganha em relação a isso? Com os defensores, com os promotores, fundamentalmente promotores, o que ganha? Se nós adiarmos uma audiência, o que cada um ganha? Só mais uma audiência no futuro. Então você pode jogar com isso, e a Glenda joga muito bem, pedindo uma barganhazinha na pena para não ter que fazer a próxima audiência. O que é? Um ganho absoluto, uma absolvição? Não, é um ganho relativo. Mas é um ganho relativo que ela, com as expectativas de comportamento que ela tem num tribunal que é extremamente reacionário, ela faz com que possa o acusado ter uma pena muito menor do que teria com aquela situação processual e com a concordância dele. De fato, o que se você joga? Você joga com as expectativas de comportamento no futuro e com as possibilidades reais. Eu escrevi e digo que usar droga é direito fundamental. O cara pode usar o que quiser, é direito fundamental. Chega na audiência, eu vou comunicar a minha vontade ideológica, por isso, se o promotor diz, olha, se buscar os caras por 28, tem uma advertência, eu estou de acordo, tem droga, o promotor de defensoria concorda, eu vou bancar o jogo para absolver o cara, para o promotor recorrer no 33, porque às vezes recorre e o cara levar 5 anos nas costas. Às vezes eu estou lá no 28, você está advertido que usar droga faz mal, como também faz mal ficar proibindo as coisas. Aí, eu falo assim mesmo, a gente não se entende muito. Mas, ou seja, você se entender a real lógica das recompensas, você pode ir adiante no tocante a isso. Para terminar, então, pessoal, e nós fazemos um pequeno debate, eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa aqui, e vocês me ajudariam imensamente se pudessem me ajudar. Eu queria que vocês pudessem contassem para mim quantas How many passes does the team in white make? Quantas vezes o time de branco passou a bola? 13? 14? 12? Quem viu? 13? Quem viu 13? 13? Só tu? 13 lá também. Alguém viu 14? Alguém já conhecia o vídeo? Maioria. Então assim, quem viu 13, viu um urso. Tinha um urso aqui. Quantas vezes o time de preto passou a bola? Nós só conseguimos focalizar uma coisa. Nós somos humanos. Nós não conseguimos prestar atenção em tudo. Quando alguém vem contar uma história num processo muito redonda, igual o marido que aprontou na noite anterior, chegou com uma história muito redonda e ele dá para confirmar com o amigo. Liga para o fulano tal, pode ligar para ele que ele vai confirmar. Quando a história é muito redonda, ela não é humana. Ela é montada. Ninguém consegue contar uma história mesmo. Esse vídeo na continuidade, olha só o vídeo. Reparem agora. The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Vai voltar. Isso, Fernanda. Aí depois vai dizer assim, tinha um urso, ela disse, não, então vamos fazer contrário, quero fazer, botar na frente da outra pessoa, alguém está mentindo, tem falso testemunho, por quê? Porque não viu o urso, como é que não viu o urso? Todo mundo viu o urso. Ou seja, você tem uma maneira de produzir prova hoje que é medieval. A aposta que nós fazemos no cérebro é medieval. Acreditar que nós vimos alguma coisa. Então nós podemos hoje ter muitas estratégias no que se refere à psicologia do testemunho, que é estudada por pessoas sérias, para desfazer as certezas que a tecnologia, que a maneira como nós produzimos prova se mostra. E nós temos algumas coisas mais legais, aí o último mesmo, para não mostrar o caráter humano Todos nós estamos brigando agora para ter
para ter a audiência de apresentação imediata. Santa Catarina criou uma coisa. A audiência tem várias ações da Defensoria, conseguiram eliminar. Santa Catarina criou uma coisa, olha só, que esdrúxulo que é Santa Catarina. Santa Catarina tem 4 varas criminais na capital. Eu sou titulado de uma delas. Já repararam que me incomoda. Então aqui eles criaram uma unidade de cooperação nas 4 para analisar os flagrantes e as cautelares todas, para tirar de mim. Eu não tenho mais cautelar em análise, mais cautelar em busca de apreensão, nada. Criaram uma figura de um juiz cooperador. Cooperador? Com quem? Tem os áudios, tem todas as reuniões. É um pedido expresso do Ministério Público de Santa Catarina. Então, digo isso, está gravado, que às vezes depois me mostra o áudio. Aí vai ficar bem ruim. E a audiência de apresentação nesse vídeo é bem legal, porque mostra o caráter humano. A Penélope Souto é aquela menina que está presa lá, e aquele é o juiz da audiência. Lá nos Estados Unidos, a audiência de apresentação é formulada por videoconferência. Na sala de audiência está o defensor e o prosecutor, o promotor. Olha o que acontece. You'll be charged with possession of Xanax and BARS. I don't know what that is. What is that? Xanax bars. Xanax bars. All right. I understand you're eligible for mental service. No objection. She has no priors. She's being charged per pill, which is improper. It should just be 1 pound. So now you're working? Yes, How much money you making a week approximately? approximately about $200 a week. Okay, and you own any property value, a house, a car, a bank account, significant amounts of jewelry? Yes, What do you own? I own a lot of jewelry, alright, as well as Go a ahead. car. Well, how much would you say your jewelry is worth? It's not a joke, you know. We're not in a club now. Okay, but it's, kind of, We're but not in a club. Be serious about it. I'm serious about it. You just made me I can see laugh. you're serious, all right. You just made me laugh. I apologize. It's all right. How much is your jewelry worth? It's worth a lot of money. Like what? Like Rick Ross. It's worth Ma'am, money. have you had any kind of drugs in the last 24 hours? Actually, no. Actually, no. Judge, I'll make it easy for you. I'll listen. Wait a minute this time. No, I'm gonna appoint you because you own a lot of money, substantial amounts of jewelry. You can go and sell your jewelry for a private attorney. What is the standard bond? It should be, Ain't gonna be no PTS. okay, 5,000 on count 1, and then the rest should be ROR. Oh yeah, this is also requesting referral to Division 51. Because she has no Count 1 would be 5,000, probable cause found. Count 2 would be ROR. The city is requesting ROR on count 2 through 26. And refer to Division 51. Bye-bye. Adios. Come back, man. Come back. Come back. Give me the paper again. Count 1 would be 10,000. Are you serious? I am serious. Adios. Come back again. Come back again. Bring it back again. What's up? I believe I heard you saying to... Yes, I did. I'm not going to the... I believe you... Did you say... Actually, I Did you say that? Yes, sir, I did. Oh, you did say that? I'm not I find you in direct criminal contempt. 30 days in the county jail. Tá certo, tá errado. O juiz, aqui eu não estou defendendo nem criticando. O que eu estou dizendo para vocês é que o juiz é humano. Então ele fica tocado, ele vem, bateu de frente e tira porrada de bomba mesmo. Essa menina não tinha atuação. Depois a defensoria
entrou nesse caso, foi reduzida a fiança para 5 mil e o juiz foi processado porque a decisão dele foi tomada por uma questão extremamente particular. Mas isso acontece, aqui estava gravado, foi a sorte dela. Se não tivesse gravado, talvez permanecesse em 10 mil e fosse, qualquer alegação da defesa fosse tida como alguma coisa da ordem do fantasioso. Então, pessoal, para terminar nossa fala, o que eu vou dizer, retomando os pontos, se nós pudermos monitorar todas as nossas relações a partir dessas 4 categorias, nós podemos ter mais expectativas de comportamento mais efetivas. Nós podemos entender isso, entender como a coisa funciona. Se nós pensarmos que no S1, naquele sistema intuitivo, é o sistema que acontece, quantas vezes nós estamos fazendo audiência lá, estamos pensando, putz, será que vai dar tempo de ir ao banco? Será que vai dar tempo de fazer? Putz, tem aquele prazo hoje, ele está ali presente na audiência. Isso acontece conosco, imagina, nós juízes, eu estou há 16 anos na magistratura fazendo isso o dia inteiro. Hoje eu tenho que me tomar policiar para estar prestando atenção nas coisas. Eles têm que chamar a atenção realmente do juiz, ele está prestando atenção, porque aquilo vai funcionando de uma maneira intuitiva. Está certo, é errado? Está errado. Mas nós não podemos ficar também com um polichinelo ali batendo palmas e algumas vezes tem que chamar a atenção daqueles que nós precisamos dar atenção. E o juiz faz regras de bolso. Por exemplo, aquele que é encontrado com a prova inverte-se o ônus dela. Isso é uma fraude teórica, isso é um paralogismo, mas é uma regra de bolso, os juízes usam. Outra, o depoimento policial vale. Por quê? É para evitar discutir se ele é coerente, se ele é acreditável. Você usa uma regra de bolso, aquela de fazer a unha, tu não sabe se vai separar, arranja outra coisa para fazer a unha, tu não enfrenta o problema. Não enfrenta o problema, a prova testemunhal vale. Em crimes sexuais, a palavra da vítima tem grande peso. Você evita discutir o conteúdo, cria uma regra de bolso, e é isso que tem que se mostrar, que isso é uma regra de bolso, é uma fraude. Você não evita entrar na discussão para poder tangenciá-la enfrentando. Isso nós chamamos de regra de bolso, que vão sendo enfrentadas. O Ministério Público tem direito a acusar, não pode rejeitar a denúncia, ter um indúbio pro società, no júri indúbio pro società. São máximas da experiência que são construídas para facilitar a vida dos juízes, que evitam decisão, mas que são em nosso dia a dia. Isso acontece no civil, na família, em qualquer lugar, e nós podemos, quem sabe, entender por essa via. Tem solução para isso? A solução é entender que o processo é bem humano. Eu trabalho a decisão com diversas variáveis, dentre elas uma variável psicanalítica, outra variável criminológica, ou seja, você vai lidar com um juiz que você tem que entender o mapa mental. Seria muito legal se você pudesse levar um pendrive democrático, enfiar no ouvido do juiz e baixar os arquivos para que ele seja democrático. Mas às vezes ele pode ser um imbecil, um reacionário, qualquer coisa, e você faz o quê? Você não tem como mudar o juiz. Ou você joga o jogo para tentar convencer aquela pessoa, ou não dá. Quantas vezes o cara sai na noite, aí o pessoal que é solteiro, já aconteceu na minha época, tu sai com a guria, de repente, com guria, tanto faz, aí tu sai na noite e nossa, assim você me mata, e tu olha para ela assim, pô, até que vale a pena, eu vou falar mal do Michel Teló, vou sorrir, dizendo, até vou balançar um corpinho assim você me mata. Dependendo do que eu quero com ela, eu tenho que ter uma atitude em relação àquilo. Mas o limite é um limite ético. O que é o limite ético? E até se eu fiz uma audiência com uma advogada aqui também, que ali no livro se empolgou, que ele se empolga, né? Estudante é uma raça desgraçada, que é estagiário. Aí ele se empolga, ela se empolgou e disse assim, os advogados não fazem nenhuma pergunta, Alexandre. Porque ela não é bonita, ela é linda. Ela é uma advogada que ela não anda, ela desfila mesmo. Ela é linda, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E ela chegou, era assistente de acusação, 3 advogados de defesa, 3 advogados, 3 acusados. Ela disse, amanhã ninguém fará pergunta. Eu disse, como? Espera. A audiência era às 2 horas, ela chegou às 2, ela não chegou 5 para as 2, nem 2 5. Às 2 horas ela abriu a porta da sala da audiência, balançou o cabelo, os 3 advogados olharam para a porta, parecia filme de faroeste, quando abre assim o salão, assim, abriu o salão, todo mundo parou 5 segundos, ela entrou desfilando, passou a Never Full, forro vermelho, aí ela botou a Never Full em cima da mesa, dobrou as pernas, balançou o cabelo e estava com um decote que deixava dúvida se era a costura ou era alguma coisa a mais. Nenhum dos 3 advogados fez pergunta para nenhuma das 3 testemunhas. Os 3 nela, focados. Ela ganhou o jogo, ganhou. A minha pergunta é se isso foi jogo muito ou não.
A gente só tem uma coisa, que é o nosso nome. O quadro leva o meu nome como cada um leva o nome de vocês. Dependendo das nossas posturas, a gente tem algumas coisas. Significa empatrulhar a roupa que a pessoa vai. Não, mas quando você usa deliberadamente com uma finalidade, a coisa ela pode ter ganho aquele jogo. Mas a credibilidade que de alguma maneira permanece em relação ao nome, não estou dizendo que as pessoas não possam usar a roupa que quiser, estou dizendo que aquela estratégia foi uma estratégia mesmo. Depois o promotor fez alegações finais, eu tive que levar o processo concluso, porque eu também não prestei atenção em nenhuma parte da audiência. Eu confesso que eu não sabia que esse tinha durante a audiência toda. Mas essa é o limite ético, que não significa reprovar umas pessoas que nunca têm o direito de andar, mas às vezes as estratégias que são usadas para finalidades específicas. Daí que eu tenho trabalhado o processo como um jogo, um processo em que não significa somente azar, mas também tem um coeficiente de azar, tem um coeficiente de sorte, cair para uma unidade, cair para outra unidade, um dia que o juiz está de férias, outro juiz vem, ou seja, o jogo acontece em 3 níveis, um nível normativo, um nível dos personagens e um nível do jogo. Aquele jogo pode ser diferente, como foi Internacional 5, Chapecoense, Internacional 0, Chapecoense 5, ou seja, aquele jogo vira aos 47 do segundo tempo. Daí é legal. Daí que você está lá bem vibrando, que no embargos infringentes, deu 4-3, lá aos 47 do segundo tempo, tem adrenalina, tem emoção, e vocês como defensores podem fazer o quê? As estratégias, pensar as antecipações de sentido, e isso é muito legal. Não é nenhuma novidade, é só uma estratégia que pode ser modulada. Como assim? Na teoria dos jogos nós vamos trabalhar com dilemas, nós vamos trabalhar com algumas metodologias, algumas estratégias que vocês, quem sabe, possam ajudar. Ficou curioso? Tem um site chamado www.teoriadosjogos.net. Tem o meu blog também, tem muita coisa para que vocês possam entender. E se eu saio aqui, eu quero fugir, eu quero ser preso aqui nessa sala, eu tenho que fugir. Qual é o caminho mais próximo? Sair por lá ou sair por aqui? Aqui seria o caminho mais perto. Se a polícia está chegando, ela também pode imaginar que é o caminho mais perto. Se eu faço o óbvio, ele pode achar que eu faço o óbvio. Só que ele também pode achar, ele não vai se fugir por aqui, porque ele vai saber que eu vou estar esperando lá de fora, no único policial. Então ele vai fugir pelo caminho mais longo. Nós temos sempre o quê? Um dilema, porque as estratégias dominantes normalmente são as esperadas pela parte contrária. E antecipar o sentido é alguma coisa que nós podemos fazer um blefe, um trunfo, com jogadas que de alguma maneira não serão listas, mas são jogadas permitidas no processo penal, fundamentalmente se nós entendemos quem são os jogadores e quais são as recompensas que ele tem em cada processo. Convenci um promotor meu a ser minimalista, porque eles têm muita audiência. Eu disse, é só no anunciamento que tem menos audiência. Como é que eu posso? Seja minimalista, usa bagatela, usa insignificância. É verdade, porque qual é a recompensa dele? Não tem tanta audiência. Ele só basta ser minimalista. Eu podia convencê-lo dizendo, direito penal é muito uma raça, que pensa falando. Como é que eu convenço o promotor que não tem que condenar na multa? Dá muito trabalho para cobrar. É um argumento que acaba de ouvir. Ou seja, não é um argumento que eles levam. E aí, nós podemos jogar no limite ético com as pessoas. E de alguma maneira, eu trabalho no processo penal. Eu sou um cara que não acredita no sistema penal. Eu acho que o direito penal não serve para muita coisa. Eu não sou um abolicionista, mas sou um minimalista. Eu trabalho no direito penal tentando tirar o máximo de jeito que eu posso. Às vezes não dá. Às vezes o cara não se ajuda. Às vezes o cara fez um furto aqui no shopping com a camisa do Real Madrid. Que camisa que ele vai na sala de audiência? Camisa do Real Madrid. Ele vai com a camisa do Real Madrid. E não dá, né? O réu não se ajuda, como diz o Lênio, fica complicado. Mas a maioria dos casos é tentar tirar. E esse tentar tirar pressupõe uma atitude estratégica. Às vezes não dá para tirar todo mundo, às vezes não tem como tirar, mas quando eu posso, eu uso essa estratégia. Só que eu não posso falar, não posso superar os limites do jogo possível, senão eu sou excluído do jogo. Com isso, eu estava falando dos meus filhos, eu estava ali com eles, que está tendo... Vocês estavam passando uma reportagem da rebelião aí de Santa Catarina e tal. Aí ele disse assim para mim, papai, por que eles estão bravos? Né? Sofia, a menina de 6 anos, perguntou assim para mim, que a mãe é juiz, a madrasta é juiz, o pai é juiz, eles nasceram já achando que tudo isso é normal, assim, eles vêm... Aí ele assim para mim, a Sofia assim para mim, papai, por que eles estão bravos? Estava esse negócio inventado de Santa Catarina, que nem crime organizado. O crime organizado de Santa Catarina está precisando fazer crimes para pagar
produtos de limpeza na penitenciária e para pagar advogado. Disse, E tem gente que acredita nisso em Santa Catarina, impressionante. Na história contada. Aí ela assim para mim, papai, por que eles estão bravos? Estava passando uma rebelião. Eu disse, porque, como é que eu vou explicar para mim de 6 anos? Eu disse, Sofia, teu quarto ali, quantas pessoas cabem? Cabem, né? Tem uma cama, cabem, dá para dormir 2 amiguinhas tuas? Dá. Quantas amiguinhas você tem no colégio? Ela começou a dar os nomes, são 9. Dá para trazer as 9 amiguinhas e colocar ali? Ela disse, não. Pois é, mais ou menos assim, eles estão bravos por causa disso. Lá onde cabem 2, tem 9, tem uma portaria do juiz de execução que revogou a segunda, além de Newton, que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar do espaço. Ela não entendeu essa parte, mas pula, já vou. Aí ela disse assim, tá, pai, e não tem lei? Porque eles já cresceram, né? Assim, tem a lei 7.810, como a Adriana disse, que tem 30 anos agora, a lei de execução penal. E a lei não deixa, eles não proíbe isso. Proíbe, tem o artigo 42 que estabelece, tem até o tamanho da cela. Tá? E ela assim, mas não tem juiz. Aí ela assim, tem juiz, tem um juiz. Vamos ver o backyard lá no outro canto, no 45, não. E ela é fogo, porque ela é uma menina, vai até o fim. Ela olhou para mim e disse assim, pai, e o juiz deixa isso acontecer? Eu disse, pois é. É difícil, mas o juiz deixa isso acontecer. Sofia, o juiz deixa isso acontecer. Não podia deixar, mas deixa. E ela assim, ele não tem vergonha, papai? Ele não tem vergonha? Aí disse, Sofia, boa parte dos juízes do Brasil não tem vergonha. Então, assim, para entender hoje, talvez uma leitura ingênua da realidade possa ser interessante. Hoje nós estamos defendendo aqui, da falei com a Adriana antes, nós vamos defender assim, uma chicotada no mês de pena. Aí o cara diz assim, como isso? Isso é desumano, deixa o cara preso. Dá a opção para o cara, dá uma chicotada, porque a população fica goza, vende-se um comercial para a população, dá uma chicotada no mês de pena. Vamos ver se os caras não aceitam. Aí o cara diz, mas isso é desumano é deixar o cara preso lá. Estou levando ao extremo, não estou defendendo seriamente, o cara leva uma chicotada. Calma, isso levanta a plaquinha, isso é metáfora. Mas para dizer que hoje a gente está quase... eu só falo isso porque às vezes os caras no Facebook impressionam, a gente fala assim, o cara entendeu bem. Então eu vou deixar claro que a gente está brincando com isso, para dizer, o cara faz uma enquete, o cara quer levar chicotada para trocar por um mês de pena. Mas aí o cara diz, não, isso é desumano é deixar o sujeito lá. De alguma maneira a gente tem trabalhado com isso, espero que vocês tenham se interessados pelos jogos, o Elon teve lá teve em Minas Gerais, teve no Maranhão, falando sobre isso. Não significa concordar com os juízes, significa que nós vamos entender, nós não podemos tirar nossa sogra de casa. Vontade não falta de matar velha, mas nós temos que conviver com ela. Vocês têm essa convivência conosco, nós temos a convivência com vocês, nós não podemos mudar as pessoas, por mais que nós queiramos que eles sejam democráticos ou pensem em direito de tal ou tal maneira, nós não podemos fazer. Como enfrentar isso? Um limite ético é a proposta que a teoria dos jogos faz e que está aqui. Depois eu brinquei, escrevi esse livrinho agora também, que é Indúbio Pro Réu, só que réu com H-E-L, Indúbio Pro Réu, brincando sobre essas regras de bolsa, que na verdade tem isso, e sobre a cultura do horror, tiro, porrada e bomba, direito penal, que fiz com a Augusto Jobim lá de Porto Alegre, e que nós trabalhamos o quê? Que a população quer horror, que é, de fato, a massa continua querendo. E isso é propiciado pelo sistema de controle social. Sou muito obrigado a vocês, tenho meus contatos no Facebook, pensar em mim, sou muito grato. Mais uma vez, obrigado.